Estamos de volta com o nosso Bom Astral aqui pela telinha da Astral TV, ao vivo, para falarmos agora sobre autoconhecimento. Nós vamos entender como os nossos valores impactam a nossa vida, aquilo que a gente atrai, aquilo que a gente está vivenciando, e vamos entender também sobre um termo que eu achei muito interessante, que é a poupança emocional. Você já ouviu falar? Nós vamos saber mais a respeito disso com ela, Adriana Borges, que está aqui com a gente, parapsicóloga. Bom dia, Adri. Bom dia, meu Tudo amor. bem? Tudo ótimo. Melhor agora com você, ó. Então tá bom, fico feliz também. Estávamos com saudade. Agora, essa questão da poupança emocional, eu tô curioso para entender, Tá, a gente mas vai vamos chegar lá, vamos. vamos chegar. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a questão dos valores. Todos nós temos um conjunto de valores éticos, morais, que nos guiam, né, ao longo da vida. Como que esses valores impactam, né, aquilo que a gente está vivendo, e eles podem se modificar com o tempo? Então, Edu, é bom, antes da gente entrar no assunto, eu acho que é bom o pessoal entender o que é cada coisa. Eu gosto sempre de ir colocando para a pessoa saber o que é o que, né? Tá. Por exemplo, a gente tem valores, a gente tem crenças. Os valores normalmente não mudam, né? Quando você realmente tem um princípio, acredita naquilo, então isso eu desconheço, ele pode mudar a prioridade, mas normalmente acompanha você, porque ele faz parte da sua personalidade. Porque os valores, eles são princípios que vão reger a nossa vida, que vão fazer parte da personalidade e vai ajudar, inclusive, nas nossas decisões. E as crenças, elas podem se modificar. Então, por exemplo, hoje eu acredito, sei lá, que determinado lugar me faz mal. E aí, de repente, eu vou em algum lugar que eu achava que me fazia mal, tinha uma crença até conhecer. Aí muda. Mas os valores não. E sim, os valores podem te ajudar nas mudanças de vida, porque quando você identifica esses valores, você tem muito mais facilidade de você tomar decisões. Eles vão guiar você pela vida inteira. Então, eu particularmente, quando eu descobri quais eram os meus, mesmo eu não sabendo anteriormente quais eles eram, eu percebi que eu já vivenciava eles. E quando eu identifico, fica muito mais fácil de eu poder entender como eu funciono, como eu penso, como eu faço as minhas escolhas. Então, quando a gente está falando de transformação de vida, realmente os valores vão ser a base, principalmente, de você fazer essas escolhas. Mesmo que eu não saiba muito a respeito deles, porque é um processo, né, para a gente ir descobrindo quais são nossos valores, conforme a gente se depara com determinadas situações. Sim, mas tem exercício para a gente poder descobrir. Ah, é? Porque eu faço os atendimentos e também faço uma parte que eu chamo de uma mentoria, né? Tá. E nessa mentoria a gente fala sobre missão de vida, a gente sabe sobre os valores, quais as crenças, né? Porque todos os valores, eles estão ligados a uma crença. Mas as crenças podem mudar, os valores não. Não. Mas aí, por exemplo, vou te falar que todos os valores, eles estão ligados a uma crença raiz. E essa crença raiz, a gente absorve lá dos nossos pais. Então, desde o princípio, os pais vão fazer o que melhor podem e sabem. Só que para ter uma boa educação, ou para eles orientarem a gente como eles acreditam que seriam da melhor maneira, a gente ouve muito não. Sim, verdade. E aí o que acontece? Isso vai gerar, como diz uma amiga minha, a gente gera o bicho-papão. Então, quando você ouve muito não, aí você fala, o que é sim para mim? Então, às vezes você acaba criando valores baseados talvez até nos próprios nãos. Então, você pode continuar vivenciando eles, mas esses nãos vão te acompanhar até você entender que você merece, que você pode, que você consegue. E tem exercício até, Edu, para a gente poder trabalhar os pensamentos negativos que são gerados por essa crença raiz, que gera esse não merecimento, porque isso gera maus pensamentos. Então, por exemplo, às vezes você tem coisas boas para acontecer na vida da pessoa, e ela acaba não acontecendo porque ela criou crença de um não merecimento, justamente que estão ligados a esses nãos que foram ouvidos lá desde cedo. Tá.
Então, as crenças, elas até podem se modificar, dependendo das influências. Os valores não se modificam e tem a ver com crenças raízes que, de repente, eu tive lá na minha criação, Sim. na minha infância, tem a ver com os nãos que eu recebi. Hoje a gente vai ensinar exercício pessoal também, né? Podemos ensinar exercício. Daqui a pouco vamos passar exercício para vocês. Mas de que maneira que esses valores, eles afetam o mundo à nossa volta? Afeta no sentido de diversas escolhas. Vou dar um exemplo. Um dos meus valores é justiça. Então, eu não faço nenhum tipo de escolha que eu acredito que não seja justo para ambas as partes. Tá. Então, você passa a fazer escolhas baseado naquele valor. Imparcialidade, então. Mas Você é imparcial, não, mesmo que você goste de alguém, não goste, tem que ser justo. Tem que não ser vai justo. puxar a sardinha nem para um lado nem para o outro. Porque aí são coisas diferentes, né? E se você começa... Existem inúmeros valores. O ideal é a gente elencar pelo menos os 5 principais ou os mais importantes. Então, quando eu tenho esse valor comigo, eu vou levar ele para todas as áreas da minha vida. Tá. Então, é indiferente. Então, ele não vai fazer com que eu deixe de... Por exemplo, no caso de justiça, ele não vai influenciar em deixar de gostar ou gostar mais ou menos de alguém. Então, a gente tem que entender que ele vai ter um propósito dentro de cada área. Por isso que é importante eu entender como ele funciona. Agora, valores e caráter são coisas distintas também, né? De repente o valor são distintas, não significa que de repente uma pessoa que não tem caráter, dificilmente ela vai ser justa. Então por isso que a gente tem que entender, por isso que eu falei que faz parte da nossa personalidade, e o caráter tem a ver com a parte da personalidade também. E aí os valores dela vão ser completamente diferentes justamente porque não tem esse, no caso, esse item de personalidade de ter caráter, né? Os valores é como se fosse então um código de conduta, né? Que a pessoa assume para a vida dela e ela tenta seguir aquilo à risca, que é o que ela acredita ser adequado. Ela vai levar isso para a vida dela. Então, vai guiar. É o que eu falei, os valores eles vão guiar você. Valores, princípios, vão guiar você dentro da sua vida em diversas áreas. E eles influenciam, então, principalmente nas nossas escolhas no dia a dia. Com certeza. Se eu utilizar, o que acontece? A ideia dessa pauta, Edu, é trazer consciência dos valores para as pessoas, para elas entenderem que se elas identificarem, quando você falou do exercício, dá uma dica para as pessoas de como a gente pode identificar esses valores baseado no quê? Por quê? Que aí você vai perceber que se você tem eles à mão, o ideal até era a gente olhar para eles diariamente. Então, uma coisa que é importante trazer, que agora eu lembrei que eu acho que é importante a gente concluir junto com o que a gente está falando sobre vivenciar isso diariamente. Você sabe o que impede das pessoas viverem os seus valores? Não. Uma palavrinha que eu levo para a minha vida. Congruência. Defina a congruência. Essa hora da manhã, defina a congruência. O que acontece? Sabe aquele famoso faço o que eu falo e não faço o que eu faço? Sim. Então a congruência está baseado nisso. Então, muitas vezes as pessoas deixam de ver os seus valores. Para quê? Para ser mais amada, para ser aceita. Entendi, para fazer parte, para fazer parte que está pertencendo a alguma situação ou algum grupo. Então, um exemplo. O famoso não faço o que eu falo. Então, de repente, ela detesta... Vou dar um exemplo bem besta, vai. Ela quer entrar num grupo que o pessoal adora comida saudável. Nossa, simpatizei com essas pessoas e tal. E ela só come porcaria. Então, o valor dela não é saúde. O valor dela é outro para poder participar daquele grupo. E ela está fazendo, de repente, um esforço para estar ali. Exatamente. Por isso que eu acho que a palavra congruência, ela anda muito junto com a questão dos valores. Então, quando a pessoa não vivencia esses valores, ela está sendo incongruente com aquilo que ela acredita. Entendi. E a gente tem muito hoje, até com a questão da internet, a gente vê muita gente falando sobre coisas e direcionando, e ela não põe em prática na vida dela. Isso, para mim, é ser incongruente. Igual eu sempre falo, né? Todo mundo acha que a gente que é terapeuta não tem problema. Só que, por exemplo, eu prefiro falar de assuntos que eu já tratei pessoas e coisas que eu vivo, do que falar de assuntos que eu ainda tenho para resolver na minha vida. Não é que
eu não tenho algo sobre... Porque eu já posso ter ajudado alguém, mas eu sinto mais clareza, mais firmeza, tenho mais facilidade de falar sobre aquilo. Naquilo que você considera que você se deu bem naquelas lições, que você conseguiu resolver aquilo na sua vida. Quando a gente domina e vive esses valores, a gente tem mais transparência para poder passar. É verdade. E eu acho que energia chega, as pessoas sentem o que é de verdade e o que não é, né? Vamos combinar, né? As pessoas não são burras, hoje em dia a galera tá ligada, tá muito se guiando pela intuição, pela percepção. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que falar sobre aquilo que a gente domina, que a a gente pôs em prática, que deu certo. Que deu certo. Pra gente. É, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem típico, não querendo atingir nenhuma classe, só assim, vamos supor. Se a pessoa tá procurando um emagrecimento, aí ela chega lá, o endócrino tá super obeso. Pois é. Incomoda. Não tô falando que ele não saiba, ele tem conhecimento para aquilo, mas... E às vezes ele tá de bem consigo mesmo em relação àquilo, mas para o paciente soa estranho, né? A mesma coisa também, agora eu vou trazer exemplo para a parte de espiritualidade, né? A pessoa procura um sacerdote, pode ser um babalorixá, pode ser um bruxo, pode ser, enfim, né, uma mãe de santo, um tarólogo, e a pessoa quer resolver assuntos de prosperidade com aquele mentor, mas aquele mentor está na pendura, está na pior, né? Em casa está tudo ali quebrado, né? Tem mofo, goteira. Você deve conhecer vários, né? Eu conheço. e aí está acontecendo isso. Como que você vai ter aquela ajuda, né? A pessoa vai te ajudar a prosperar se de repente ela tem questões, né, a serem resolvidas nesse tema. Então, por isso que os valores estão muito ligados à questão da congruência. Então, para mim, os dois andam ali juntinho. Verdade, boa. Várias reflexões. Tá vendo? Faz o pessoal de casa pensar, né, Edu? Agora, para a gente descobrir nossos valores, tem coisas que a gente para e já vem na nossa cabeça de cara, né? Que determinada coisa eu tolero, outra não. Por exemplo, eu odeio lidar com mentira. Então você tem um valor de justiça. Isso me incomoda demais. E eu sempre sinto quando a pessoa está mentindo. E às vezes eu não quero nem saber, porque eu não quero me desapontar com a pessoa. Mas alguma coisa me fala, olha para o lado. E daí eu pesco e vejo na troca dos lábios, a pessoa mexendo o lábio, eu já percebo que ela está falando de algum assunto ali baixinho com outra pessoa, para tentar evitar uma situação que ela está mentindo. Eu pesco isso no ar. Chega para mim. Depois as pessoas às vezes vêm justificar, vêm falar uma coisa assim, sabe? Logo em seguida tentando consertar um assunto que eu já percebi que era uma mentira. Eu sinto, eu só não falo porque eu não quero criar climão e porque senão vai virar uma discussão de relacionamento ali, e isso vai ser no trabalho, isso vai ser na família, isso vai ser em todo lugar. Então, a gente passa por cima de determinadas coisas para viver bem, mas eu não tolero. Eu percebi que a pessoa mentiu, ela acabou para mim. Eu posso levar uma relação profissional, mas eu não vou querer ter amizade. Não vou querer ter próxima de mim, não vou falar sobre a minha vida, não vou desabafar, para mim acabou. Se eu percebo que a pessoa está mentindo. É claro que no dia a dia a gente faz uma mentirinha ou outra, às vezes para sobrevivência, né, é do ser humano, né, isso é natural, a gente mente, gente, se a gente parar para analisar, a gente acaba mentindo vez ou outra. Mente, omite, né, que está muito próximo. É inconsciente, mas assim, eu acho que tem casos que pode até ser tolerável para proteger alguém, para evitar que uma situação se alastre, fique pesado para todo mundo, né? Mas o que eu não tolero é quando a pessoa emenda uma mentira na outra, ou mente com muita frequência, eu não gosto, né? E às vezes eu faço assim, que estou concordando ali, ouvindo, mas intimamente eu estou sabendo assim, isso é mentira, não existe. A pessoa criou na cabeça dela e está contando história para a gente se compadecer. Então, isso me incomoda, esse é um valor meu, mas outros valores eu não tenho conhecimento. Como que a gente faz? Então, o que você pode usar, vamos já começar na parte de exercício. Pensa o que hoje você não viveria sem de jeito nenhum. Você consegue pensar em algo hoje que você fala, elencar, eu sei que a gente tem várias coisas importantes na nossa vida. Sim. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma decisão para tomar, você tem um comportamento seu que você não gosta, então a gente pode começar um exercício por aí. Tá. Então, vamos supor, eu tenho que tomar uma decisão, ou tipo, eu tenho um hábito XYZ que eu não gosto. Como é que eu faço hoje, vamos falar já que a gente está falando de mudança, como é que eu faço para poder mudar? Então, pense em alguma coisa. A primeira pergunta é o que hoje tem de mais importante na minha vida que eu não abro mão de jeito nenhum? Você consegue pensar em algum?
Em um hábito? Algo importante. Algo importante? Consigo, em várias coisas. Mas aí eles vão ter que ter prioridade, não dá para ser lição todos de uma vez. Sim. Os seus valores vão começar a se basear nas coisas que são importantes para você. Tá. Então fica fácil de você entender quais são os valores. Vamos supor que para você, Adriana, pode acontecer o que for, cair o mundo. Eu não abro mão da família, que é uma grande... Ou então não abro mão da saúde. Tem gente que abre mão da família, mas não abre mão da saúde. Então o que eu já sei? Que um valor dela é família, é saúde. Então a gente começa a entender... Entendi. A elencar esses valores. Isso. Então, normalmente, por exemplo, quando eu explodo, quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu identifiquei que eu engolia até estourar. E depois de entender quais eram os meus valores e como mudar essa forma dos pensamentos, eu percebi que estavam muito ligados aos meus valores e que eles estavam sendo o quê? Ludibriados ali naquele momento. Então, o que eu percebi? Que quando eu explodia, é porque aquela pessoa estava sendo injusta comigo. E quando eu comecei, aí a gente vai chegar na palavrinha, acho que já pode, né? Sim. Quando eu comecei a identificar os meus valores e eu comecei a olhar para eles com carinho e comecei a colocar eles no dia a dia, eu criei a poupança emocional. E o que é a poupança emocional? Porque eu achei o termo excelente. Porque eu penso, se poupança é para a gente ter uma segurança no futuro, né? A financeira, emocional seria o quê? Para ter uma segurança emocional também? Olha só que interessante, Edu. Então, primeira sugestão de exercício para as pessoas? Elencar o que é muito importante, o que é mais importante. Entender quais as coisas que você não abre mão de jeito nenhum. Olha, eu não abro mão de saúde, eu não abro mão de amizade. Cada um sabe a sua, tá? A partir disso, eu começo a descobrir quais são os meus valores. E aí, quando eu descubro os meus valores, eu vou olhar para aquilo e falar assim, nossa, se o meu valor saúde é alto, como que eu estou vivenciando ele no meu dia a dia? Vamos supor que eu faço uma dieta equilibrada de segunda a sexta. Então, eu estou vivendo para mim, viver uma dieta equilibrada, eu vivo o meu valor saúde. Perfeito. E aí, como é que eu faço essa poupança emocional? Eu coloco, vamos supor que eu elenquei os 5, né? A gente tem vários, eu elenquei 5. Eu preciso ter isso diariamente na minha mente. Ou em algum lugar, olhar para eles diariamente e falar assim, chegar ao final do dia, aí você falou assim, nossa, hoje eu peguei essa mentira aqui e eu não vivenciei esse valor, me incomodou. Então, eu procurar diariamente viver algo que preencha um ou mais dos meus valores. E aí, com isso, eu crio a poupança emocional. E qual a vantagem de criar a poupança emocional? Quando eu tenho isso, né? Você fala, nossa, semana eu vivi isso, tudo está relacionado a todos os meus valores. Eu vivi todos os meus valores essa semana. E aí você, quando tem a poupança emocional, você não depende da atitude do outro. Tá. E aí, o que acontece no teu caso? Se você olhar bastante para os teus valores, não é que é para você aceitar a mentira. Isso passa a não te incomodar. Você falou para mim que irrita. Irrita. Você entendeu? Experimenta você olhar para os seus valores e tá abastecido disso. A próxima vez que aconteceu, você vai... Não vai te incomodar Não vai tanto. te incomodar. Entendi. Você entendeu? É a mesma coisa que quando você guarda o dinheiro, não te incomodar quando você estiver ganhando menos. Tá ali quando muito dá uma instabilidade, né? Um mês que não é tão positivo, de repente você fala, tô seguro, né? E acontece a mesma coisa com as emoções. Eu percebi que quando eu comecei a ver tudo isso, olhar mais para esses valores, eu passei a me irritar menos. Eu deixei de ser explosiva, eu deixei de aceitar o outro. Entendi. Pisando na minha cabeça durante muito tempo. Eu começava a cortar antes. Então era como se eu estivesse ali, né? Eu era a Duracell aguentando até não tendo poder mais. Só que o quê? Estava resultando numa atitude explosiva. No teu caso, tá te irritando. Então, se você vivenciar mais os teus valores, você ter um olhar carinhoso para ele semanalmente, você lembrar que você vivenciou, quando isso acontecer, isso não vai te irritar mais. E a gente entra num assunto que tem sido muito abordado aqui no programa, né, nas pautas de cabala também, né, que a gente tem no programa, que não é sobre o outro, é sobre você, né? Então, a gente treinar, tirar o foco do outro, né, e colocar o foco em nós, né? Então, por exemplo, quando eu olho para as minhas virtudes,
realmente eu me abasteço, faz muito bem para mim, é muito melhor do que se a gente ficar olhando para o que nos incomoda no outro, né? E aí o propósito emocional diz exatamente sobre isso. A gente nem imagina, né, que dá para poder fazer algo nesse sentido. E aí entender o porquê que gera a mudança. Porque quando eu vivo os meus valores, eu tomo decisões diferenciadas, eu me preencho emocionalmente deles, e aí eu já tomo a decisão, eu não me irrito mais, eu não me explodo mais, eu não me submeto mais a tal situação. E é o outro, né? Não sou eu, né? E a gente pensar isso, né? Focar em nós mesmos, né? E buscar se alimentar emocionalmente. Boa. Você deixa o outro de lado, mas você se preenche com coisas boas, mudando o olhar do que você estava tendo anteriormente. Sim, com certeza. Os valores são tão interessantes, Edu, que olha só, eu oriento as pessoas a fazer o seguinte, né? Por exemplo, eu tenho um caso que a pessoa estava com muita dificuldade na questão relacionamento. Afetivo? Isso. Amoroso? O que aconteceu? Ele saiu de um relacionamento e ele falou que acabou encontrando, por acaso, uma pessoa que era da mesma religião que ele. Tá. Mas não tinha nenhum tipo de ligação. Ele ficou feliz com a evolução dela dessa parte espiritual e tal. E ele, até então, não imaginava reencontrar ela. Só que nesse meio tempo, ele reencontrou uma ex-namorada. E ele ficou muito em dúvida. Ele falou assim, nossa, como é que eu faço? Eu tentei vivenciar isso lá atrás, não deu certo. Só que essa pessoa que eu encontrei agora, ela está num momento que eu estou achando muito bacana. E eu não sei como fazer essa escolha. Eu tenho medo de fazer uma escolha errada. Eu não quero magoar nenhuma das duas. Até então, eles estavam só conversando e ele queria entender como que ele poderia tomar uma decisão assertiva nesse caso. Então, o que eu fiz? Eu falei, vamos elencar os seus valores, vamos entender o que é importante. Vamos entender, primeiro, o que te fez terminar o outro relacionamento. Então, quando a gente elencou os valores, ele viu que a pessoa que ele terminou tinha valores que não batiam com os dele. Entendi. E aí, o que a gente fez? Entre as duas que ele estava em dúvida, ele viu qual que preenchiam todos os valores. Então, tem uma possibilidade muito maior dessa relação dar certo. E a outra, apesar, sabe aquelas paixões que, tipo, parece que eu não vivenciei, aí você reencontra de novo. Que tem alguma e coisa ali pra ser resolvida. E o que eu faço? Porque ele ficou meio envolvido com isso. Ele fala, poxa, não deu certo em outra época, a gente se distanciou, agora ela apareceu de novo. Eu tenho receio de ficar de novo com isso na minha cabeça. E tem pessoas que até criam, né, ilusões, devaneios para justificar, né? Será que a gente ainda tem alguma coisa, né, a ser resolvido? Será que é de vidas passadas, né? Será que é um reencontro, algo pendente que a gente precisa viver? E às vezes é uma cilada, né, afetiva. Exatamente, né? Por quê? Porque a gente, quando a gente... eu tenho uma frase que eu falo, eu prefiro ir lá tentar e errar do que não ter tentado. Mas quando você tenta e não deu certo, você fala, agora eu entendi porque não deu certo. Mas aí quando você não vivencia, você fica com aquela sensação que, poxa, será que eu não fiz? Será que eu deveria ter feito algo diferente? Né? E aí o que você falou, pode ser a cilada. No caso dele, quando a gente elencou direitinho, nossa, aquilo deu uma sensação de paz para ele tão grande. Deu um alívio. Nossa, deu um alívio. E ele escolheu pela pessoa que batia com todos os 5 principais, que existem vários, né? Se a gente for, você procurar na internet 20, 40, fala, Adriana, eu não sei o que são valores. Coloca no Google aí, tipo, o que são valores? Quais os valores que existem? Então, existem várias listas. É até bom, ajuda a guiar a gente para poder saber, nossa, isso aqui realmente eu valorizo. Mas a gente costuma vivenciar os 5 primeiros. A gente tem números, né? Existem até testes psicológicos para poder entender quais são, né? Tem psicólogo que aplica. Eu passei uma vez por um teste que aplica para você identificar o que é mais importante. E aí, quando você decide, você fica mais em paz, você sente mais tranquilidade, você tem mais certeza e te orienta, porque você fala, estou indo pelo caminho certo.
É outra coisa, né? Quando a gente toma uma decisão estando conscientes, né, do que a gente está fazendo. O ruim é quando você está conturbado, né, não sabe por qual caminho ir e acaba fazendo uma escolha por conta da pressão, né, de escolher. Mas é muito legal quando a gente põe tudo na balança, né? E essa ideia de pôr na balança, se guiando pelos valores, eu acho essencial, porque você consegue ver o que tende a dar certo, né, lá na frente. Exatamente. Considerando um futuro mais distante, né, o que está propenso a dar certo? Aquilo que tem valores mais compatíveis com os seus, né? E aí você corre um risco mínimo de se arrepender. Muito legal, Dri. Gente, a Adriana Parapsicóloga, Adriana Borges, se você não está seguindo ela, siga no Instagram, tá? É o @AdrianaParapsicóloga. Ela pode te ajudar com reprogramação mental e terapias também. Então você que está precisando reprogramar a sua mente para emagrecimento, ela é ótima nisso. Você que de repente está se boicotando na vida, se sabotando em relação a algo, ela pode te ajudar, como também pode ajudar você a processar aquilo que você está vivendo para você tomar decisões mais conscientes. Tudo isso através de atendimentos particulares, né, Dri? Sim, a gente orienta em diversas situações. Eu acho que tudo que tem, a gente falou de poupança emocional, tudo que tem fundo emocional, a gente pode identificar a causa, a gente pode mudar o jeito que a mente está vendo, porque a reprogramação mental está muito baseada nisso, né? Aquilo que a gente vê gera um sentimento que gera um comportamento. Se o meu comportamento não está legal, eu mudo a maneira que eu estou vendo. Então, nesse caso, se eu levo a pessoa a olhar pelos valores dela, fica muito mais fácil para ela se guiar. Então, isso em qualquer área da vida, né? Por exemplo, você sabia que a depressão é uma ausência de valores? Não sabia. E aí muita gente não tem essa percepção. O que vai acontecer? Quando ela não se preenche dos valores dela, ela tem uma tendência a ficar depressiva. Isso aqueles que não têm por conta da parte química, né, do organismo, quando é um fundo emocional, psicológico, né? Mas aí quando você... Por quê? Porque os teus valores, viver os teus valores, te gera o quê? Toda aquela parte química, o fortalecimento que vai fazer... Porque algumas pessoas, existem várias visões sobre isso. Então, a depressão ela é uma falta de objetivo, você não está enxergando lá na frente. E quando você vive os seus valores, você entende o que você está vivenciando. E aí você evita de entrar numa depressão. E para marcar um atendimento particular contigo é pelo WhatsApp? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram, o jeito que o pessoal achar mais fácil aí. Por direct também? Pode ser também, sim, sem problemas. Gente, segue lá, @Adriana Parapsicóloga. Instagram é este, né? O WhatsApp é o 11 98555 5122. Tá aparecendo aí na tela. Dá um olá para ela, tá? Que ela te passa, pessoal, todas as informações aí. 11 98555 5122. E tá com o programa na rádio também, na madrugada, Estão fazendo madrugada astral toda segunda-feira, das 6h30 às 7h. Depois dá para ver pelo YouTube também. Dá pra ver. E tem isso também. Olha só, que maravilhoso. Dri, obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Adorei. Passa rápido. Passa rápido, voa. Tem que vir mais vezes. Tá bom. E vamos fazer então a nossa poupança emocional, né, gente? Começar a poupar desde já, né? Emoções e sentimentos que vão cooperar com o nosso dia a dia. Galera, intervalo rapidinho, já vamos falar sobre gatos. Miauriza já está por aqui e vai falar sobre os 7 poderes dos gatos. Você sabe quais são? Não, vou descobrir com a Miauriza já. Então vamos saber juntos, a gente já volta.